E aí, naquele dia, eu falei, beleza, passou uma semana, exatamente uma semana. O meu telefone toca. Ô, Thiago, você é o Thiago? Foi assim, você é o Thiago? Eu falei, sim. E na época eu trocava muito de chip de celular. Lembra que comprava o chip na banquinha? Eu Aham. entrava na internet ou no jornal, pegava o CPF de qualquer um, ativava o chip que precisava no CPF e usava, para os cobradores não me achar. E eles achavam, não tem explicação. E aí, aquele dia tocou o telefone, eu atendi. Era um número de Joinville, eu vi que era 47. Alô, alô. Você é o Thiago? Eu falei, sou. Ele falou, você trabalha em comércio exterior? Eu falei, trabalho. Ele falou, olha, eu monto e desmonto máquinas, linhas de produção. E eu fui contratado por uma empresa, eu preciso desmontar uma máquina e trazer ela. Só que eu não sei fazer isso, eu só sei desmontar e montar. E me indicaram você. Daí eu falei, mas como assim? Ele falou, eu fui contratado por uma multinacional, eu preciso viajar para fora do Brasil, desmontar uma máquina e trazer para o Brasil. Daí eu falei, onde é que é essa fábrica? Daí ele falou, Prichard, West Virginia, Estados Unidos. Aí eu fiquei estático. Daí eu falei, quem que me indicou? Daí ele, cara, eu não lembro agora. Eu tava numa mesa e alguém me deu seu telefone. Claro, foi Deus, o cara não sabe quem foi que... E aí eu falei pra ele, desliguei o telefone e o diabo veio na minha cabeça. Falou, Thiago, nem já liga pra ele e fala que você não pode fazer isso. Como é que você vai viajar? Você não tem passaporte, você não tem visto, papá. E aí ele marcou uma semana depois pra mim na empresa dele pra conversar. E me mandou o contrato por e-mail. Só que eu nunca abri esse contrato. Quando eu fui no caminho, eu fui ensaiando como eu ia negar isso. Como que eu não ia participar disso. Cheguei lá e falei toda a minha história pro cara. Falei, cara, eu não posso fazer, eu te peço... Eu quis ser sincero com o cara. Eu tava mudado. Aí ele ficava me olhando com uma cara assim de sarcasmo. Porque ele não era convertido, ele não era cristão, nada. E aí ele falou, você leu o contrato? Eu falei, não, não li. Ele falou, no contrato tá dizendo que você recebe 50% adiantado. Todos os custos da viagem é por nossa conta, toda a alimentação, tudo é por nossa conta. E ele falou assim, você vai fazer esse projeto comigo. Eu falei, tá, mas quantos dias pra viagem? Faltavam 27 dias. Falei, cara, eu não tenho visto, eu não tenho... O meu passaporte tá vencido, o meu visto foi negado. Como é que eu vou viajar? Ele falou, você vai dar um jeito. E aí eu saí dali buscando uma solução. E aí eu falei com meu pai era um cara muito bem relacionado, eu consegui um passaporte no dia seguinte. Tinha aquele passaporte de urgência antigamente, não sei se hoje ainda tem. Só que tinha um visto americano, que na época era 6 meses, era bem diferente. E aí eu fui jogar bola à noite com os amigos no dia seguinte. Falei, tô jogando bola e eu sempre sou muito animado. E naquele dia eu cheguei meio triste. Daí o cara falou assim pra mim, um amigo meu, por que você tá assim? Aí assim, eu lembro que eu botei minha mão e falei assim, cara, sabe quando a oportunidade escorre pela sua mão e você fecha e cada vez ela foge? É o que eu tô passando. E contei. Aí ele vira e fala assim pra mim, quanto tempo falta a viagem? Aí no dia seguinte faltava 26. Falei, 26 dias. Dele você não vai viajar. Que é aquilo que nós estávamos falando. Estávamos tendo bastidores antes de vocês chegarem. O diabo não usa quem ele não conhece para te desanimar, para te desacreditar. Ele usa, às vezes, quem anda com você. Pessoas que você respeita. Pessoas que têm acesso ao seu coração. E aquele rapaz era meu amigo. E ele vira para mim e fala, você não vai viajar. E aí eu joguei futebol, fiquei ali e tal. E aí, naquela noite, o amigo falou assim, cara, mas eu tenho um amigo meu que é despachante. Eu ainda brinquei, falei, cara, eu não quero comprar um carro, eu quero viajar. Ele, não, ele é despachante de São Paulo. Eu nem sabia que existia, despachante de visto. Uhum. Ele ligou pra esse cara e pediu pro cara me atender no dia seguinte. Eu liguei pro cara, contei toda a história e tal. O cara termina e fala assim pra mim, quanto tempo falta pra viagem? Daí eu falei, 25 dias. Ele falou, cara, eu não vou dizer pra você que não dá, né? Porque, mas assim, é quase impossível. A fila tava, na época, eu não me lembro se era 4 ou 5 meses. Tipo, tem que muita coisa acontecer, pessoas desistirem, eu tenho que pedir favor. Cara, eu não vou te prometer, tá, Thiago? Tipo, se eu conseguir alguma coisa, eu te aviso. E deu aquele empurrão, assim, eu desliguei desanimado. Só que eu tinha uma palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. Uma hora depois, o telefone toca. Thiago, eu preciso que você esteja aqui em São Paulo amanhã para entregar os documentos. No dia seguinte vai ser a sua entrevista. Todo empolgado e tal. Mesmo com aquele visto negado. Tinha entrevista, de novo, do visto, porque eu já tava com o passaporte, tinha entrevista do visto. Mesmo com o visto negado, você faz a entrevista de novo. Desliguei o telefone e falei, pai, eu preciso ir para São Paulo, o senhor me ajuda? Dele, vamos comprar uma passagem aérea. Eu falei, não dá tempo, porque eu tinha que juntar muito documento. Resumidamente, outro dia eu fui, entreguei os documentos, que na época era, você entregava os documentos num dia e no dia seguinte tinha entrevista. Eu não sei como é que é hoje, em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí, no dia seguinte eu tô lá na fila, tinham 3 guichês. 2 homens e uma mulher. Todo mundo que ia no guichê dos homens saía sorrindo, saía feliz.
E quem ia no guichê da mulher saía chorando, saía triste. Como se eles dessem e eles negassem. E eu fiquei na fila. Aí eu fiz uma oração, que eu brinco, eu conto hoje. Falei, pai, me leva com os homens, pai. Para que a tua palavra se cumpra e tal. E eu fiz essa oração. Quando chegou a minha vez, eu fui com quem? Com a mulher. Cheguei no guichê da mulher, ela nem olhou na minha cara. Ela ficava fazendo um gesto negativo, olhando no computador, digitando e tal. De repente, ela pega o meu passaporte, carimba, assim. E o meu envelope, ele estava fechado. Nem abriram o meu envelope. Tava com o mesmo lacre que eu coloquei. E nisso, quando eu cheguei, o diabo na minha cabeça. Já pede, fala que não precisa ver nada, pega teu envelope e vai embora. Não vai dar certo. Ela não abriu, porque ela vai negar. Querendo que eu fizesse alguma coisa que prejudicasse. Porque ele sabia que geograficamente ali era o lugar do meu milagre. E aí ela pega carimbo e tal, pega um papelzinho, me entrega com o meu envelope e fala, tenha uma boa viagem para os Estados Unidos. E me dá o visto. E naquela época o visto ele era mandado pelo correio ou você retirava. Eu preferi retirar, porque eu fiquei com medo de extraviar. Eu retirei o meu visto um dia antes do embarque para os Estados Unidos. E aí eu conto essa parte que eu chego no aeroporto. Caramba. Uma fila grande, fico na fila. E quando você vai se aproximando, era assim, as pessoas vinham confirmar o visto. Na época era febre amarela internacional, lembra que tinha Sim. carteirinha da febre amarela? E aí a gente se aproxima e tudo mais. E aí uma moça pega o meu papel, olha pra mim, olha pro papel, olha pra mim, olha pro papel. E ela fala, seu Thiago, ela muda o jeito que me chama. Qual que é a sua bagagem? Eu falei, essa daqui. Ela pega a minha bagagem e fala, me acompanhe, por favor. Meu Deus. Falei, o que que eu fiz? Só o que me falta. Chegar aqui pra não embarcar, né? E ela foi andando no corredor assim, quando eu cheguei lá na frente, uma placa luminosa, grande, escrita classe executiva. Porque quando Deus quer fazer, ele não faz de qualquer jeito. Eles tinham comprado uma passagem executiva pra mim. E aí eu conto que eu fui pra uma sala VIP e tal. E quando eu entro no avião, era uma aquelas poltrononas grandes e tal, eu ainda brinco, que eu pensei, falei, meu, será que vai mais alguém comigo aqui, né? Porque era fora da realidade. E eu tô ali glorificando a Deus dentro do avião. De repente, eu começo a escutar uma briga, uma discussão. Quando eu viro para trás, é um homem bem grande. Tem uns 2 metros, assim, meio alemão, de óculos e tal, meio careca. Daí ele tava discutindo com a aeromoça. Resumidamente, tinham vendido a passagem dele para outra pessoa. E ele ia ter que ir lá na classe econômica. E ele estava tentando dizer para a mulher que ele não tinha como ir lá atrás, ele era muito grande. Não ia caber. E aí eu escutando aquela história dentro de mim, eu falei assim, cara, eu tá aqui já é um milagre. Se eu for lá no bagageiro, para mim tá tudo bem. E eu levanto. Falo assim, ei, eu posso resolver isso daí. Eles ficaram me olhando, eu falei, vocês podem me colocar lá atrás, eu sento lá atrás. Só me coloca no corredor. Porque eu tenho só um rim, para mim não ficar incomodando as pessoas de ir no banheiro muitas vezes, me coloca no corredor para mim. Mas eu vou lá atrás. E aí aquele homem vira para mim, tentando falar português, fala, por que você faria isso? Aí eu virei para ele e falei, amigo, você não sabe de onde eu venho. Você não sabe o tamanho do milagre que é eu estar aqui. E aí eu termino de falar isso, ele olha para mim, não fala obrigado, não fala nada, senta. Mas eu não estava fazendo por ele, eu estava fazendo como honrar a Deus. E eu vou pro meu lugar, sento lá atrás, tô aqui, a aeromoça vem a primeira vez e fala assim, seu Thiago, eu vou servir todas as comidas da classe executiva pro senhor, tá bom? Eu falei, não precisa. Porque naquele momento eu já era um ET dentro daquele avião. Todo mundo já estava me olhando. Eu falei, não precisa, tá tudo bem, só quero descansar. Tô aqui. Passa mais uns 5 minutos, ela volta. Seu Thiago, o comandante ficou sabendo do seu gesto e ele está disponibilizando para você e sua família uma viagem, ida e volta para qualquer lugar do mundo, de classe executiva com a American Airlines. Eu falei, moça, não precisa, porque eu já entendia que bênção não se vende, bênção se dá. E sentei de novo. Tô ali, o avião começa a taxiar, tô aqui de olho fechado, quando eu abro um olho assim, a mulher vem vindo de novo na minha direção. Opa, e agora? Eu fecho o olho e falo assim, pai, tira de mim esses pensamentos. Eu não quero jogá-la daqui. Não quero, pai. Só que ela vem gritando. Thiago, seu Thiago, onde está sua bagagem? E pega a minha bagagem. Venha, me acompanhe. E sai. E eu ali sentado assim, olhando, todo mundo me olhando. E aí eu levanto, vou atrás dela. Quando eu passo, vem uma mulher vindo do outro lado assim. Aí eu chego lá, o meu lugar tá vazio. Aquele alemão tá do lado. Eu falo, mas o que? Sentei. Falei, eu não vou perguntar o que aconteceu, eu não vou perguntar. Vou perguntar. Aeromoça, faz favor. E nisso o avião taxiando. Eu falei, o que aconteceu? Ela,
Ai, seu Thiago, o senhor me perdoa. É que sabe o que aconteceu? Aquela moça ali que você viu, então, ela tem uma conexão. E a conexão dela é classe executiva. Só que a primeira perna dela é econômica. Ela apresentou a passagem errada. Foi um erro, desculpa. Eu falei, tá tudo bem. E aquele homem ficou tentando conversar comigo a viagem inteira. E eu não entendi o que ele falava. Eu não falava inglês. E beleza, a gente viajou, chegou lá. Quando a gente pousou, ele me entregou o cartão de visita dele. E ele pediu o cartão de visita. Eu brinco que eu contei uma mentira gospel. Não existe mentira gospel. Por favor, gente. É uma brincadeira. A mentira, quem mente, então, é uma brincadeira. Ele me pediu meu cartão e eu fiquei com vergonha de dizer que eu não tinha cartão. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para fazer cartão. Ele, o seu cartão. Eu falei, acabei despachando com a mala. Desculpa. E peguei o cartão dele e falei, mas eu mando um recado pro senhor. Não mandei recado nenhum. Fiquei em Pricha de 40 e poucos dias, fizemos todo o projeto, foi uma benção. Deus começou a me prosperar financeiramente, comecei a me recuperar. Fui convidado para ser sócio de um grupo judeu, entrei numa sociedade judaica e Deus virou de cabeça para baixo a minha vida.